Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre diagramas de esforços internos em vigas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para uma aula onde a gente faz a introdução desse assunto e dá alguns conceitos básicos. Então, se você não conhece esse assunto, eu sugiro que você assista essa aula inicialmente, essa aula de introdução, e depois dê continuidade. Então, qual que é o objetivo? Para os mais diversos tipos de vigas, nós queremos entender o efeito dos esforços aplicados em todas as seções ou nas várias seções ao longo do comprimento dessa viga no plano. Então, estamos tratando aqui também de vigas no plano. E o que acontece? Eu preciso entender o que essa carga externa causa de esforços internos em uma seção interna, por exemplo, aqui C. Então, isso é um conceito um pouco abstrato, uma abstração matemática, uma abstração de engenharia, porque lá na frente a gente vai querer entender com os diagramas quais são as tensões, ou seja, as forças distribuídas nas seções transversais, e para comparar isso com os limites do material e saber se o projeto está seguro ou não. Então, antes da gente partir para o objetivo, que é fazer os diagramas dessa viga específica aqui, vamos relembrar os conceitos de esforços internos e cortes em seções transversais das vigas, ou de peças estruturais. Então, veja bem. O que acontece? Nós temos aqui uma barra com duas forças P, uma barra tracionada. E eu quero saber, essa força é uma força externa. Eu quero saber, dentro do material, o que acontece. Então eu tenho que imaginar, eu tenho que fazer uma abstração de um corte e ver quais são os efeitos dentro desse corte, considerando o equilíbrio de forças externas e forças internas, ou seja, todas as forças aplicadas na estrutura. Então, eu vou fazer esse corte e vou retirar esse pedaço aqui superior nesse caso. Então, o que vai sobrar é o que a gente está vendo aqui à direita. Então, eu tenho, para que consiga manter o equilíbrio nas forças aplicadas, nessa seção transversal vai aparecer uma força distribuída na área. E a gente chama essa força média de tensão, tensão normal ou força sobre área. Está pequenininho aqui, não dá para ver direito, mas é a equação de força sobre área. Mas eu posso também olhar que essa força está concentrada, por exemplo, no centroide da seção, no centro da seção. Então, eu parto do princípio que eu corto aqui nessa seção e retiro. Quando eu retiro, eu tenho que ver qual que é o efeito que está na própria seção. Ok? Se eu, por exemplo, tiver uma estrutura agora em curva aqui, vou fazer o mesmo princípio. Eu quero analisar essa seção do ponto C e eu vou fazer um corte. Cortei e vou retirar esse material da parte de cima aqui. Eu quero ver qual que é o efeito que sobra na peça que mantenha o equilíbrio. Então, eu tinha essa força aplicada ao longo dessa linha de ação e essa força está causando uma compressão aqui por equilíbrio a magnitude P. Tá? Então, eu tenho uma força normal P. Mas, como eu tenho essa distância D, ou seja, esse braço de alavanca em relação à linha de ação da força P, vai me causar um momento fletor nesse sentido que está indicado aqui pela seta. Então, eu tenho tração desse lado. Então, desenhar aqui uma caneta aqui, só para a gente não esquecer. Então, eu tenho aqui esse lado sendo tracionado e esse lado aqui sendo comprimido. Tá? Então, veja, eu estou cortando, retirando e vendo o efeito
das forças que estavam na parte que foi retirada, tá? O mesmo efeito vai acontecer aqui. Imagina esse pino, esse parafuso aqui, unindo duas chapas, e eu tenho essas forças agora que são transversais à minha seção transversal. Então o parafuso está com a tendência a ser cortado ou cisalhado. Então vamos ver aqui do lado direito. Então eu tenho essa força F. Eu vou imaginar um corte aqui nessa seção E e eu vou retirar esse pedaço aqui inferior. Quando eu corto e retiro, eu quero ver qual que é o efeito das cargas que estavam na parte retirada para que haja um equilíbrio no corte. Então agora eu tenho aqui uma força cortante, cisalhante, e o valor dessa força é o somatório das forças que estavam na parte que foi retirada. Da mesma forma, quando eu falo de tração e compressão, tração, compressão e momento fletor, tá? Então, em resumo, o que nós estamos fazendo? Vou chamar o método de corta, retira e transporta. Foi o que nós fizemos nesses três casos aqui. Cortamos, retiramos o pedaço que foi cortado, transportamos todas as forças e momentos para a seção do corte e ao final a gente soma todos os efeitos. O único detalhe para que eu faça essa soma, eu tenho que usar a convenção de sinais. Então veja lá na aula de introdução aos diagramas que nós enunciamos uma convenção de sinais, que é tração positivo. Eu tenho, se eu tiver compressão, ela é negativa. A região que estiver tracionada, eu chamo de momento fletor positivo. E a cortante, quando ela faz a peça girar no sentido horário, eu tenho uma cortante positiva, tá? Então é só uma revisão desse conceito, ilustrando aqui com esses efeitos. Então nosso método é o corta, retira, transporta e soma, levando em consideração a convenção de sinais. Então voltando para o exemplo aqui, eu quero fazer esse mesmo raciocínio para essa viga. E eu quero saber não somente na seção C, eu quero saber o efeito da carga P em todas as seções ao longo da dimensão A e B. Tudo bem? Então veja o seguinte, se eu fizer o mesmo raciocínio dos exemplos anteriores, quando eu corto essa seção, eu tenho que enxergar aqui, para que haja o equilíbrio, tem que surgir forças que fazem o somatório de forças e momentos iguais a zero para que a estrutura esteja estática, tá? Então eu tenho essa força cortante que vai aparecer no corte aqui, uma força transversal, não tenho nenhuma força axial, e como eu tenho um braço de alavanca aqui, uma distância genérica x em relação a esse ponto, eu vou ter um momento fletor para que haja o equilíbrio. Então, vamos aplicar esse método do corta, retira e transporta e tentar descrever os diagramas respectivos para essa viga. Então, vamos pensar um corte genérico na minha seção. Então, eu vou desenhar a minha viga aqui. Já imaginando que eu retirei, cortei e retirei. Então eu tenho o ponto A. E eu vou ter aqui um corte genérico, tá? E eu tenho uma distância
qualquer que eu vou chamar de x, tá? E aqui no ponto A eu tenho que colocar tudo o que existia originalmente no pedaço que eu retirei. Então eu cortei esse pedaço aqui e retirei. E eu tenho que ver o efeito de todas as forças que estão antes do corte aqui da esquerda para a direita. Então meu sentido está aqui da esquerda para a direita. Então vai surgir, eu não tenho nenhuma força horizontal, então o que que acontece? A minha cortante, que é uma força V, o esforço interno vai ser a soma de todos os efeitos que estão aparecendo no corte. Então eu vou reproduzir o corte novamente aqui embaixo e vou transportar a força. Transportei a força P. Então eu estou transportando a força P. Então não tem mais nenhuma outra força que eu precise transportar. E olhando essa seção aqui, essa força P que eu transportei do ponto A até o meu corte, ela está fazendo um giro aqui que é anti-horário. Tá? Então a convenção aqui, eu estou fazendo um corte no sentido anti-horário. Então V é igual a menos P. Então esse menos aqui indica que é anti-horário. Tá? Da mesma forma, quando eu transporto essa força aqui, eu tenho um braço de alavanca que tem uma dimensão x. Então vai surgir aqui no meu corte também, e essa força aqui ela está fazendo um momento nesse sentido, ou seja, tracionando a parte de cima da viga. Tá? Então o que que acontece? Então eu tenho um momento aqui tracionando a parte de cima da viga, e essa força vezes esse braço, que é P vezes X. Tá? Então esse é o efeito dessa força sobre esse corte. Então meu momento fletor vai ser igual a somatório de todos os momentos que chegam no corte, usando o método corta, retira e transporta. Então eu tenho aqui um P vezes X, e como eu faço tração na parte superior da viga, então isso aqui é tração em cima, na nossa convenção de sinais. Então agora eu tenho as duas equações que me representam os esforços internos de cortante e momento fletor. Ok? Aqui, essa força é uma força constante, então esse diagrama vai ser o diagrama de uma reta constante. Já aqui, eu tenho uma dependência da variável x, uma constante multiplicando uma variável x. Então isso aqui é uma reta e eu tenho uma inclinação negativa. Então vamos tentar esboçar esses gráficos aqui. Então se eu fizer linhas aqui mais ou menos na direção da minha viga, e aqui eu vou traçar na horizontal a minha cortante. Então eu tenho uma cortante constante, então do lado acima do eixo eu chamo de positivo, abaixo do eixo eu chamo de negativo. Então ao longo da viga eu tenho uma força aqui negativa com intensidade P.
Então esse seria aqui o nosso diagrama de cortante, tá? Se eu fizer o mesmo raciocínio agora, considerando vou usar outra cor aqui para manter o padrão, vou usar o amarelo. Então vem aqui, traçar o eixo, e nesse eixo aqui eu vou traçar o diagrama de momento. Então eu tenho aqui, quando x igual a 0, nesse ponto aqui, P vezes 0, 0, M igual a 0. Com 2 pontos eu traço uma reta. Então eu quero ver agora na outra extremidade B, o x é igual a L. X é igual a L, então M é igual a menos P vezes L, que é essa equação aqui. Tá? Então eu tenho aqui, traçar em vermelho, 0, valor 0 aqui no eixo do x, e eu tenho um valor aqui que é P vezes L do lado negativo. Então eu tenho aqui uma equação de reta com inclinação negativa, e esse é o meu diagrama de momento fletor. E isso aqui é uma equação de primeiro grau, ou uma reta com inclinação negativa. Tá? Então esse é o conceito de traçado de diagramas considerando o método corta, retira e transporta. Eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula. Agora nós vamos usar esse método para fazer os mais diversos tipos de exercícios, calculando e traçando os diagramas de esforços internos em vigas. Tá? Só lembrando que nesse caso nós não temos forças horizontais, mas podem aparecer forças horizontais nas vigas, e aí nós temos que também fazer a análise considerando o efeito da força normal. Nesse caso aqui, a normal é 0. Tá? Então não precisamos traçá-la porque ela é 0 ao longo de toda a viga. Então esse é o objetivo do traçado de diagramas. Obrigado pela atenção, boas aulas, bons estudos.